vai germinar e vai dar fruto. Aleluia. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Atos dos Apóstolos, ou mais conhecido como o segundo livro de Lucas. Se eu dissesse isso, você talvez não ia saber. Mas quem vem na escola de discípulos terça-feira sabe, aprende. Abra aí no segundo livro de Lucas, no capítulo 12. Segundo livro de Lucas, capítulo 12. Onde é isso, pastor? Atos dos Apóstolos. Foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Por isso eu estou brincando, dizendo que é o segundo livro de Lucas. Coloque o seu celular aí no silencioso, no não perturbe, para ninguém seja incomodado. E só vá tomar água no banheiro depois do culto, tá? Nada de no meio da oração, no meio da palavra. Só se for uma emergência. Todos acharam? Vamos orar? Vamos? Inclusive pela minha garganta, que está só misericórdia. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós agora te damos liberdade para o Senhor agir no nosso meio. Para o Senhor agir através desta palavra. Que a letra seja mais do que a letra. Que a letra seja a revelação da tua vontade. Retira, Senhor, toda obra humana. Retira toda obra de carne. Que prevaleça a obra do Espírito. Retira, Pai, a falta de entendimento que muitas das vezes vem sobre nós, sobre o nosso ouvido. Tampões espirituais que estão sobre o nosso ouvido, que não deixa a palavra entrar e germinar e fazer a transformação que ela precisa ser efetuada. Então, efetua em nós tanto querer como realizar. Nós te pedimos e cremos no que o Senhor já fez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos no mês da oração intencional. Estamos no mês da oração. Temos aprendido sobre oração, falado sobre oração. E hoje eu vou aqui na sequência sobre esse tema. Eu quero falar hoje sobre a importância da oração coletiva. Basicamente, nós temos duas formas de oração. Não duas formas de orar, mas duas formas de oração. Nós temos aquela oração individual, que a gente até aprendeu semana passada. Temos aquela oração que Mateus 6 vai dizer que a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali falar com Deus no nosso secreto. Todo mundo já sabe disso. Amém? E temos um outro tipo de oração, que é a oração que nós podemos chamar de oração coletiva. Que é quando um grupo de pessoas se reúnem e através de um negócio chamado fé, eles entram em concordância um com o outro e ali oram e ali clamam e fazem com que o céu se mova em seu favor. Porque a igreja que ora junto é uma igreja que cresce junto. Vou repetir para a gente gravar. A igreja que ora junto é uma igreja que cresce junto. Quando a gente ora junto, a gente cresce junto. E é tão bom crescer junto com alguém. Não sei se você já teve uma experiência de ter primos, né? E você era criança e brincava com seus primos, e era amigo dos seus primos, passava as férias juntos, e aquela coisa toda. E você foi se dando conta e foi vendo com o passar dos anos que vocês estavam crescendo juntos, que não eram mais aqueles pivetes, que já estavam grandinhos, esticados. E aí um olha para o outro e diz assim, rapaz, tu cresceu, outra, tu também. E você teve aquela experiência de crescer juntos, de ver o outro crescendo. E você crescendo de um lado e o outro crescendo do outro, os dois foram crescendo juntos, formaram família, se profissionalizaram. É uma experiência muito bacana que acontece com familiares, com parentes, entre primos, entre irmãos. Na igreja também não é para ser diferente. A igreja é um ambiente onde crescemos juntos. Por isso,
a importância de estarmos em oração. A oração nos leva a crescer. A oração nos faz crescer. Uma prática de oração coletiva nos leva a crescer. E eu posso dizer que a oração é a principal arma de defesa e de ataque contra as adversidades que a igreja enfrenta. Como grupo coletivo, nós somos atacados constantemente. E a nossa defesa não é um político. Não é um político lá na Câmara dos Deputados nos defendendo. Como muitos pregam assim, né? Inclusive pastores, líderes de igrejas, entram na política. Vote em mim, porque eu vou ajudar o evangelho, eu vou ajudar. Até hoje eu não vi, sinceramente, eu não vi ninguém ajudando o evangelho. Eu vi eles se beneficiando cada vez mais, vivendo suas vidas de luxo, nas suas Hilux, para cima e para baixo, morando nos alfavilles da vida. Mas eu não vejo ninguém nas igrejas sendo ajudadas por esses grandes líderes que se tornam políticos. Eu não vejo. A verdadeira arma da igreja é a oração. Quando a igreja se junta, quando a igreja se entende que nós precisamos ser um para orar. Precisamos ser um só para orar. Aí nós enfrentamos as adversidades. A oração coletiva acontece quando toda a igreja se mobiliza para orar, para apresentar a Deus suas necessidades. Ou às vezes 1, 2, 3, sei lá quantas necessidades a igreja tiver. E quando essa igreja se reúne, ela espera que o céu se abra, né, como falou aqui o obreiro Alisson, e a provisão do Senhor venha como resposta para nós. Temos exemplos disso na Bíblia, pastor? Temos sim. Nós vamos ler justamente agora Atos capítulo 12, o momento em que a igreja passou uma grande perseguição e a igreja mostrou isso. Reunida, orando, coletivamente e vencendo os inimigos. Eu vou ler do versículo 1 até o 19. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. 2. Fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, que era um dos principais líderes. E eram os dias dos pães asmos, era uma festa, né, bíblica. Tendo feito prender, no caso aqui de Pedro, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 4 vezes 4? 4 vezes 4? 16. Colocou 16 soldados aqui para vigiar Pedro, como se Pedro fosse um elemento perigoso, né? Fez uma escolta aqui, eram escalas que eles faziam, a cada 24 horas, tinha uma equipe que ficava vigiando Pedro na prisão, 24 horas. 5, né? Terminando aqui o 4. 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tensionando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele ficou com medo por conta da Páscoa, dos pães asmos, da festa judaica. Ele disse, não, deixa passar a Páscoa. Quando passar esse período de festa, aí eu levo ele para o julgamento, e a intenção de Herodes era matar Pedro, assim como ele matou Tiago, que eram os líderes da igreja. Ele não quis fazer isso durante a festa judaica, porque ele não queria alvoroço, ele não queria se queimar, ele não queria se prejudicar. Então ele guarda Pedro no cárcere, na prisão, e tem planos de levar ele para o julgamento. Na verdade, ele queria matar, porque ele queria desestabilizar a igreja, que nessa altura aqui do capítulo 12, já era grande. Nós vimos lá, do capítulo 1, 2, 3, 4, a igreja se multiplicando. De 120 foi para 3 mil, de 12 foi para 120, de 120 foi para 3 mil, 3 mil para 5 mil. Certamente a igreja aí já estava com seus 10, 15 mil membros. E isso abalou o líder, o rei, o Herodes. Ele disse, não, esse povo está crescendo, daqui a pouco esse povo se revolta e me tira do poder. E aí o que ele faz? Ele vai em cima dos líderes, porque os maiores
os maiores, preste atenção, os maiores alvos de Satanás são os líderes da igreja. Ele vai em cima dos líderes, porque ele sabe que se ele arrancar o líder, ele vai perder ele vai conseguir fazer um estrago maior. Ele não vai nem no pequeno, ele vai no líder, no cabeça. Por isso que se você quer servir ao Senhor, você tem que vigiar muito. Porque você vai ser alvo. Todo dia você vai ser alvo de Satanás. Não é? Mas vamos prosseguir. 5. Quando, pois, estava guardado no cárcere, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Durante a festa, né? Estava lá Pedrozinho preso. Porém, a igreja havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia a oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha que coisa interessante. Segurança máxima. Tinha 2 do lado dele e tinha mais 2 na porta da prisão. 4. Eram 4 de 4. 4 equipes de 4. 2 do lado. E para garantir, ele ainda estava preso, acorrentado. Ou seja, ele estava acorrentado, sem poder sair, um do lado, outro do outro, mais 2 na porta. Praticamente impossível dele sair daquela situação sozinho. Então, olha a situação que a igreja se encontrava. Vamos entrar na história da igreja, vamos entender o contexto da igreja. Olha que história. A igreja enfrentava aí uma batalha terrível, cruel, uma perseguição que tinha se levantado por Satanás, mesmo assim, com tudo. Os apóstolos, que eram os líderes encarregados de divulgar o evangelho de Jesus, estavam ali passando uma perseguição terrível. E esse Herodes, que já é o Herodes Agripa, não é nem o Herodes principal, já era, se não me engano, o neto dele, ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. E ele aqui simboliza a figura do diabo, de Satanás, também, né? Porque ele já havia executado Tiago. Entende? A igreja tinha pastores. O pastor Tiago, o pastor Pedro, o pastor João, o pastor Filipe. Aí vem o rei, o líder, e mata um deles. Mata o Tiago que era querido, o Tiago que era um dos servos da igreja. Ele vem e mata, simplesmente, na espada. E ele achou pouco e prendeu Pedro. E aí os judeus que eram contra a igreja, que se levantavam contra a igreja, gostaram. Ele ganhou popularidade. O rei ganhou popularidade. Ele, então o caminho é esse. Então o caminho é eu ir destruindo cada um dos líderes. Quando eu destruir todos os líderes, eu acabo com esse negócio dessa igreja aí. Então esse foi o plano. Foi o plano de Satanás através de Herodes. Só que a igreja reagiu de uma forma diferente. Ou reagiu de uma forma interessante. A igreja não ficou calada. A igreja não ficou em casa olhando o WhatsApp. A igreja não ficou em casa assistindo a série da Netflix. A igreja não ficou sentado na calçada. A igreja não ficou de bobeira. A igreja entendeu a situação que ela estava e a igreja se juntou e disse: vamos guerrear. Vamos reagir. Chegou a hora da gente reagir. Nós não vamos deixar esse demônio desse rei aí, Herodes, destruir a nossa igreja. Vamos nos levantar, porque nós temos a autoridade que o nosso Senhor nos deu, e vamos ver quem é mais forte. E vamos ver quem vai vencer essa guerra. Perdemos o nosso Tiago, perdemos. Mas nós não vamos aceitar a derrota final. Fomos atacados? Fomos, mas nós não vamos aceitar ser derrotados
por completo. Vamos nos levantar. Então a igreja entende isso e a igreja se reúne e começa a viver em oração coletivamente. Durante todo o período da festa, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em oração. Constante, constante, constante. 24 horas. 24 horas eles estavam ali orando. E vamos ver o que aconteceu, vamos ver a resposta. Versículo 7 começa a descrever aqui a resposta de Deus. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Olha a resposta quando a gente ora. Sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Não tinha energia elétrica naquele tempo, né? Mas uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te. Ele estava dormindo, olha, levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ou veste as calças sandálias, né? Cinge, veste as roupas, calça as sandálias. E ele disse, e assim o fez, e disse-lhe, põe a capa e segue-me. Aqui a gente observa uma sequência de coisas que foram acontecendo, coisas sobrenaturais que começaram a acontecer em virtude da oração da igreja. Estava lá Pedro, simplesmente, deitado, no escuro, adormecido, cheio de correntes, dois guarda-roupa do lado, 2 soldados armados, 2 na porta, mas a igreja orando por ele. Quando de repente surge um anjo. O anjo surge. O anjo toca nele e fala com ele, levanta Pedro. Levanta, acorda Pedro. E ao mesmo tempo que o anjo chega e fala com ele, uma luz brilha, um farol brilha, como se fosse um canhão de luz, chega dentro daquela prisão, e Pedro se acorda com aquela luz no rosto, e com aquela voz falando, aquele homem falando com ele, levanta, se veste, calça sandália, pega a tua capa e me segue. Nós vamos sair daqui. E Pedro fica meio ali, assustado, se levanta, e aí ele segue o anjo, vamos ver. Então saindo, estou no 9, então saindo seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. Olha o que foi acontecendo. Eles saindo, passando no meio dos guardas, os guardas não enxergaram eles. Tudo sobrenatural. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Você observa aqui que houve uma série de milagres, vários milagres. Inclusive uma coisa do futuro. Não é? Que hoje nós vivemos isso. Né? A gente chega no shopping, a porta se abre automaticamente. Aconteceu naquele tempo com Pedro. Você nem tem energia elétrica. Ele vai saindo da prisão com o anjo, quando ele chega diante das grades, as grades faz igual o shopping. Automaticamente se abre e ele atravessa, a grade se fecha e ele vai, o anjo vai pela rua e vai seguindo. Lá na frente o anjo some e ele segue sozinho. E a Bíblia diz aqui que ele achava que era um sonho. Ele achava que era um sonho, uma visão, era uma coisa tão sobrenatural que nem ele entendeu o que estava acontecendo com ele mesmo, o que ele estava fazendo. Mas foi assim que Pedro então foi livre da prisão. Amém? Então Pedro, caindo em si, estou no 11, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Porque todo mundo achava que ele ia morrer, né? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, né? O João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Muitas pessoas estavam o quê, gente?
Tá fraco isso aí, né? Muitas pessoas estavam o quê? Aqui, lê comigo. Congregadas. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é a importância disso aqui? Eles estavam congregadas, eles não estavam dispersas. Não estava cada um na sua casa. Não, ora aqui de casa. Não, eles estavam congregadas. Aonde é que eles estavam? Vamos descobrir. Hã? Quem descobre? Não, deixa lá mesmo. Quem descobre onde é que eles estavam? Na casa de Maria era quem? Que era apelidada de Marcos, mãe de João Marcos. E tinha muitas pessoas que estavam lá na casa dela. Quem identifica o que é isso aqui? Quem identifica o que é isso aqui? Hoje nós chamamos de? Mas tem outro nome que a gente chama. Célula. Havia uma célula na casa de Maria. Gente, célula e igreja é a mesma coisa. A gente tem que mudar essa coisa da nossa cabeça, que a gente acha que igreja é uma coisa e célula é outra. Como assim? Igreja e célula é a mesma coisa. A diferença é que a igreja é um coletivo de célula. Nós podemos dizer que igreja é um coletivo de célula. Às vezes nós desvalorizamos a célula como se a célula fosse menos importante que a igreja. Ou às vezes nós rotulamos célula e igreja. Célula é a mesma coisa de igreja. Nós poderíamos chamar a célula de pequena igreja. Nós poderíamos trocar esse nome, célula. Tem muitas igrejas que chamam pequenos grupos, grupo de crescimento. Na Igreja da Paz como é o nome? Life Group. É porque eles querem ser estrangeiros, né? Life Group. Nós aqui é célula ainda. Mas o nome menos importa. O nome é o que menos importa. O que importa é o espírito que aquela igreja tinha, de estar junto, congregando. E eles não estavam nem no templo, porque os judeus estavam revoltados com eles. Os judeus estavam inflamados, eles foram para uma casa. Olha como Deus atende, olha como o poder de uma igreja que ora junto, move os céus. Eles estavam numa casa, a anfitriã, está aqui o nome dela. Como é o nome dela? Anfitriã poderosa. Chamado Maria, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Era a célula onde a igreja estava, era o lugar onde a igreja estava. E ali eles não aceitaram o que estava acontecendo com ele. Ali eles se juntaram e foram orar. Diz, vamos orar. Só que eles fizeram uma célula diferente, uma reunião de célula diferente. Uma reunião de célula que estava durando 24 horas. Eu fico imaginando o funcionamento desse negócio, né? Porque 24 horas, eles orando direto. Enquanto Pedro não saísse da prisão, eles não iam parar. Aí eles tinham que fazer comida, aí eles tinham que cuidar das crianças, aí eles tinham... Olha o funcionamento de tudo isso para que acontecesse essa congregação orando 24 horas por dia. Já parou para pensar nisso? Olha como essa igreja entendeu a importância de estar junto e de orar junto. Só que ao longo dos tempos, nós perdemos isso. Os tempos foram se passando e nós nos tornamos seres humanos egoístas. Que eu não quero me misturar com fulano. Que o meu espírito não bate com o espírito de fulano. Eu não quero estar junto. Para que esse negócio? Não sei o quê. Para que isso? Não. O importante é eu fazer a minha obrigação e pronto. É muito mais do que isso. Igreja é você chegar, agarrar na mão do outro e dizer assim, vamos mover os céus juntos. E enquanto a gente move os céus, a gente vai servindo juntos. E enquanto a gente vai servindo juntos, a gente vai crescendo juntos. E volta para aquilo que eu falei no início. A gente vai crescendo, desenvolvendo juntos. Amém? Vamos concluir aqui o que foi que aconteceu com eles, olha. 13. Quando ele bateu ao pórtico do portão, Pedro saiu, né? Chegou no portão,
veio uma criada chamada Rode, uma das mocinhas, uma dos jovens da igreja, ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles disseram, está louca, menina. Ela, porém, persistia em afirmar, assim. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ficaram espantados, né? Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor lhe tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Aqui já era outro Tiago. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, porque o teria acontecido, né? Sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo os sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Devem ter apanhado muito os pobres dos soldados, né? E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então aqui nós vemos o livramento que Deus, através da oração da igreja, deu ao pastor Pedro, né? E a igreja ali ficou feliz. Pedro chega na casa lá da irmã Maria, onde estava a igreja reunida, onde estava a célula, e Pedro bate no portão. Aí vem uma jovem da igreja, olha, vai lá olhar, que eles estavam de porta fechada, porque a perseguição estava grande. Aí olha e diz assim, é Pedro. Aí Pedro, sou eu. Pedro. Ela ficou tão alegre que ela, ao invés de abrir o portão para ele entrar, ela correu para dentro e disse, Pedro está ali, Pedro está lá fora. Aí todo mundo, que conversa, Pedro está louca, Pedro está preso. Ele está. Eu creio que ela ficou até gaga nessa hora. Não, é um anjo que parece com ele. É ele. Aí alguém com fé disse assim, vai lá ver. Abri, quando foram olhar, era Pedro. Aí, Pedro, cala a boca, mulher, fala baixo. Ninguém sabe que eu fugi. Ninguém sabe que o Senhor me liberou. Entra. Ele entrou e foi aquela festa, aquela alegria, todo mundo abraçando Pedro por conta do grande livramento que o Senhor promoveu para ele. O que é que nós aprendemos com isso, queridos? Várias coisas nós aprendemos. A primeira coisa que eu aprendo é que nada pode substituir a prática de oração coletiva. Nada. Não tem nada na igreja que possa substituir a nossa oração coletiva. Quando estamos passando por lutas, por situações difíceis, não pode haver nada. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, se não tiver oração, não serve. Se não tiver oração, não serve. A gente tem feito isso, tem procurado fazer tudo isso. Você que chega mais cedo, você vê aqui os pessoal que serve, tudo orando, com as mãos levantadas, porque tudo nós estamos aprendendo a orar em primeiro lugar. Tudo. E eu aconselho aqui tudo. Por exemplo, a equipe da limpeza. Cadê a equipe da limpeza de hoje? Cadê? 1, 2, 3, 4, 5. Só os 5 que limparam isso aqui tudinho. 6. Foi mesmo. Faltou gente, foi? Misericórdia, Jesus. Mas está aí, ó, o pessoal chega aqui para limpar, a gente fala, ora antes. Mas é só uma limpeza. Ore antes. Tudo a gente precisa ter a prática da oração. Porque se não fizermos baseados em oração, não tem bênção de Deus. Então, nada pode substituir a oração da igreja. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17, a igreja é aconselhada pelo apóstolo Paulo. E ele diz assim, olha, um versículo bem pequeno. 1 Tessalonicenses 5,17. Diz assim, olha só. Orai sem cessar. Agora a gente entende, quando Paulo fala, escreve isso aqui, orai sem cessar, a gente entende o significado de orar sem cessar. Mesmo que eu não fique o dia todinho orando, mas que eu continue
em espírito de oração. Mas que o continue ligado ao Senhor através da oração. Sem cessar é sem desanimar, é sem desistir. Aleluia. Olha como aquela igreja entendeu como a oração era importante. Eles entenderam que eles não tinham poder humano. Eles não tinham poder humano para ir lá falar com Herodes. Eles não tinham nenhum deputado, nenhum vereador, nenhum governador para chegar lá. Ô Herodes, vamos lá, vamos negociar, libera pastor Pedro. Não, eles foram para a oração. Eles resolveram na oração. Eu te pergunto, você tem problema para resolver? Você tem situação para resolver no teu casamento? Você tem situação para resolver na tua família? Você tem dificuldade que você está enfrentando? Você tem um Herodes na tua vida que se levantou para te perseguir? Talvez lá no seu trabalho você esteja passando por uma luta difícil, que você diz assim, meu Deus, eu não suporto essa situação nesse trabalho, eu não suporto essa pessoa que se levantou contra mim, eu não suporto esse vizinho, eu não suporto essa situação. Sabe como é que você resolve? Na tapa, não. Na oração. O cristão resolve na oração. E aí eu te pergunto, tem demônio que suporte o poder do nome de Jesus? Tem demônio? Tem algum demônio mais forte do que o Senhor Jesus? Se você está orando para Jesus, não há demônio que suporte. Um dia, esse Herodes ele pode ser até forte, mas ele não é mais poderoso do que aquele que você está falando. Mas ele não é mais poderoso do que aquele que você conversa todos os dias. Um dia ele tem que cair. Um dia ele vai cair. Amém? Quem entende isso diz amém. Não deve haver nada que impeça ou substitua o tempo de oração da igreja. Inclusive, nós, além dos cultos, além de hoje, domingo, além de terça-feira, nós temos um culto aqui de oração, um momento de oração que é às sextas-feiras, às 8 da noite. É esse momento que a gente se reúne e a gente ora de joelhos. Nós fazemos questão de orar de joelhos. Nós compramos aqui um tapete enorme. Quem não conhece ainda, tem um tapete enorme que a gente tira ele lá em cima. E nós dobramos os joelhos lá em cima. A questão, sabe o que é? É a pessoa entender que aquilo ali é importante. Tanto quanto o culto. É a gente entender, é justamente essa mensagem de hoje. É nós entendermos que nós precisamos orar juntos. Que o poder da oração, que é a minha palavra hoje, o poder da igreja que ora, está quando essa igreja se reúne para orar. É um desafio formar uma geração que ora. Hoje é um desafio. Temos essa consciência. Mas a segunda coisa que eu aprendo é quando a igreja ora, Deus responde. Quando a igreja ora, Deus responde. Você viu aqui Deus respondendo à oração daquela igreja. Muitas vezes até a gente está clamando e não está vendo. Mas Deus está trabalhando. Não significa dizer que a gente não está vendo, que Deus não está agindo. Deus, ele age além das nossas vistas. Às vezes você está orando, mas não está acontecendo nada. Não está para você. Deus já está se movendo há muito tempo. Amém? Deus se move no secreto. A gente tem que continuar persistindo na oração. A igreja estava, essa igreja aqui primitiva, ela estava abalada. Se você ler lá um pouquinho antes de Atos, elas já tinham perdido um grande líder que era Estevão. Depois perderam Tiago e agora iam perder Pedro. Então eles dizem assim, não aceitamos não. Qual é a nossa arma? É oração. Então vamos para a oração. E aí eles entenderam isso e praticaram a oração. E quando eles colocaram seus joelhos no chão, meu amigo, Deus não resiste à oração de quem bota o joelho no chão com sinceridade e clama pelo nome de Jesus. Deus não resiste. Essa atitude declarava o compromisso dessa igreja. Não apenas em enfrentar seus inimigos, né? Mas também em interceder em favor dos amigos. No caso, eles estavam intercedendo por Pedro. A igreja também tem esse papel de orar um pelos outros.
quando a igreja ora, Deus traz resposta. Talvez tanto para Pedro quanto para a igreja que clamava por ele, a esperança já tivesse ali, né? Meio que, rapaz, a gente está tantos dias aqui, tantas horas clamando por Pedro e nada. Eles já estavam ali orando talvez há dias ou há horas e não viam Pedro chegar. Quando de repente, a surpresa vem e Pedro bate no portão. E Deus é assim. Deus gosta de nos surpreender. Você já foi surpreendido por Deus alguma vez? Fica sabendo que esse Deus que a gente serve é um Deus que gosta de nos surpreender. Ele só quer que a gente não desista. Ele só quer que a gente continue. Ele só quer que a gente tenha compromisso um com o outro. Mas quando você pensa que não, ele chega com a surpresa na tua vida. Eu já fui surpreendido pelo Senhor várias vezes. Quando eu estava numa situação, no meio de uma tempestade, quando de repente o Senhor vem com a resposta e a gente fica assim, como quem... Ai, será que é verdade? Não dá nem para acreditar. Falando igual a menina que foi atender lá no portão. Eu nem acredito, é Pedro mesmo. O Pedro, sou eu. Ela volta correndo. Ei, abre o portão. Eu quero entrar. E ela, tão feliz. Talvez você diga, pastor, mas Deus ainda não me surpreendeu. A tua parte é orar. Ora. A nossa parte é orar. Precisamos acreditar. Deus não vai atrasar. Pastor, mas está demorando. Deus não atrasa. Ele tem a hora certa de agir. A nossa parte é crer e orar. E deixa que Ele está no controle de tudo. Terceira coisa que eu aprendo. Quando a igreja ora, cadeias são quebradas. Pedro estava acorrentado. Hoje, não se acorrenta mais preso, né? Hoje os presos vivem uma vida de regalia, eles chamam de hotel, né? Vou pro hotel, foi preso, vou pro hotel, lá tem comidinha feita, não é confortável, mas tem comidinha feita, tem segurança, e não precisa de trabalhar, a maioria deles. Nós ralamos aqui para sustentar eles lá. Mas naquele tempo era diferente, não tinha vida boa para prisioneiro, era corrente. E Pedro estava acorrentado, cadeias estavam amarrando ele. Imagina uma coisa chata, você não poder nem se locomover direito, porque tinha uma corrente em você. Mas a igreja entendeu que quando a igreja se reúne para orar, as correntes são quebradas. Quantas correntes Satanás não coloca na nossa frente? Você nunca percebeu, agora você vai perceber, você nunca percebeu em que em determinado momento na tua vida as coisas se fecharam? Você nunca percebeu? Que em determinado momento na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua caminhada, de repente, está tudo indo bem, de repente as coisas se fecham. Trava. E você que é espiritual, rapaz, está travado, esse negócio está travado. Não é normal. Isso aqui não é normal, isso aqui não é normal. Já era para ter resolvido, já era para ter acontecido, já era para ter se dissolvido, mas está um negócio travado. Você já percebeu isso? Quem já percebeu isso na sua vida? Você já percebeu? Eu percebo isso constantemente. Está tudo bem. Aquele negócio que era para dar tudo certo, tudo correr normal. De repente, no meio do caminho, o negócio se fecha. Trava. E você diz assim, mas rapaz, eu já vi isso se resolver tão facilmente. E para mim, travou. E está travado. E o negócio não vai, nem vai para frente, nem vai para trás. E não anda. O que é isso, meu Deus? E você fica, sabe o que é isso? As cadeias de Satanás perseguindo a gente. Em algum momento ele encontrou uma forma de nos aprisionar. Pastor, mas eu sou de Deus, não vai acontecer nada comigo. Não vai? E o Pedrão, não aconteceu com ele? Se Pedro, que era Pedro, meu amado, recebeu corrente, quanto mais nós. Pedro andou com Jesus, conheceu Jesus, sentiu o cheiro de Jesus. Quanto mais nós, que só ouvimos falar dele, cremos no nosso coração. Nós também passamos por correntes.
Nós também, muitas das vezes, somos acorrentados e lançados numa prisão espiritual, que nos deixa parado, que não deixa a gente sair dali, que não deixa a gente mover, que não deixa a gente chegar em lugares onde Deus quer que a gente esteja. Muitas vezes, o próprio Satanás coloca um soldado do lado, um soldado do outro, mais dois na frente, e quer barrar a gente, e não quer deixar a gente crescer, e não quer deixar a gente conquistar as coisas do reino. Isso é real, meu amado. Isso é real, a gente tem que abrir o olho para entender isso, que nós somos cercados pelas forças do mal. Agora, o que a gente tem que fazer? Pastor, só está me aterrorizando? Não, eu estou te dizendo qual é a receita segundo a Bíblia. A receita é eu não aceitar a corrente de Satanás na minha vida. A receita é eu orar, partir para a oração. Por isso que eu preciso do irmão orando por mim. Por isso que a gente precisa orar pelo irmão. Por isso que a gente precisa estar juntos orando um pelo outro. Porque quando a gente está junto orando, o céu se move. E quem Deus manda? Quem Deus manda? Quem Deus mandou para livrar Pedro? Hã? Os anjos do Senhor. Ao mesmo tempo que eu te digo que tem cadeias que nos prendem, eu também tenho uma boa notícia para te dizer. Que do mesmo jeito que tem cadeias para nos prender, tem anjos para nos livrar. Não fique assustado quando eu falo que tem força do mal toda hora nos rodeando, querendo nos prender, nos lançar na prisão. Se conforta em saber que toda hora tem anjos do Senhor também que são enviados para nos livrar. Claro, por favor, não vá pedir nada a anjo não, viu? É errado pedir as coisas a anjo, acender vela para o anjo. Ah, o meu anjo da guarda. Eu vou sair de manhã, pastor, então eu vou pedir, anjo da guarda, me guarde. Não existe isso, é pecado pedir as coisas a anjo. Tá? O anjo não obedece a gente. O anjo obedece a ordem de Deus. A gente fala com Deus e ele envia os anjos para nos proteger. Mas do mesmo jeito que tem demônios para nos prender, tem anjos para nos livrar. Agora, como é que eu ativo o anjo? Através da... Vocês são inteligentes demais. O anjo só vem quando eu coloco o joelho no chão e eu clamo ao Senhor. Se eu fico calado, se eu fico murmurando, se eu fico reclamando, se eu fico... os anjos estão lá. Prontos com as suas espadas de fogo na mão, que Deus deu, mas quem manda o anjo não somos nós. Não adianta eu chorar, berrar, o anjo não vai vir. Quem manda o anjo é o Senhor. Por isso eu preciso dobrar o joelho no chão e dizer, Senhor, envia o teu anjo agora. E quebra todas essas cadeias. Na hora, Deus envia os seus anjos. A Bíblia diz isso. Quarta coisa que eu aprendo. Quando a igreja ora, despertamentos acontecem. Pedro estava o quê? Dormindo. Quando veio um despertar, quando veio uma luz que brilha, o anjo bate nele e diz, acorda Pedrão, levanta, chegou a hora, vamos arrebentar, vamos sair daqui, chegou a hora da vitória. Tu não vai morrer não, porque tem gente orando por você, Pedro. Quantos familiares nossos estão presos? Ainda nas correntes do mal. Talvez você seja uma pessoa que tem um familiar seu que está como Pedro estava. Preso, acorrentado. Não consegue sair daquela vida. Sabe quando é que ele vai sair dali? Só tem duas formas, só tem duas soluções. Ou ele morre ali aprisionado, ou o Senhor envia o anjo para livrar ele. Pedro está na prisão, mas tem gente orando por eles, por ele. Seu familiar pode estar numa prisão, mas você precisa ficar orando por eles. Quem vai fazer o agir de Deus é os seus joelhos no chão, clamando, junto com a igreja. Por isso você não pode desistir. Ele está lá preso, mas tem uma igreja que está orando por ele. Você sabe como é que filhos são libertos? Sabe como é que filhos são alcançados e são salvos? Quando mães estão de joelhos no chão orando. Eu tenho testemunho disso. Meus pais não estão nem aqui, estão viajando, mas meus pais, toda madrugada,
se levantam para orar por mim, pelos meus irmãos. Não falha um dia. Não falha uma madrugada. Outro dia eu viajei com eles. Quando foi de noite, só vi um barulho, eles orando. De joelho dobrado, 3 horas da manhã. Nem força eu tinha para me levantar, porque eu estava muito cansado. Mas eles estavam lá, de joelho dobrado, orando por mim, orando pelos meus irmãos. Você pensa que as coisas acontecem à toa? Você pensa que as coisas no mundo espiritual acontecem à toa? Não. O anjo não foi livrar Pedro à toa. Alguém teve que mover o mundo espiritual para o anjo ir lá. Tu tem filho? Quem tem filho aqui, levante a sua mão, por favor. Muita gente tem filho. Quem não tem, eu profetizo. Só devagarzinho, porque tem pouca tia. Vamos devagarzinho, tá bom? Tem uns encomendados aí, deixa. Quando chegar essa leva, aí a gente fabrica mais outros, tá certo? Combinado? Vai devagar, viu, gente? Vai vir uma leva boa aí, né? Aí depois a gente fabrica mais outro e assim a gente vai. Os que estão lá em cima vão descendo e a gente vai mandando mais lá para cima. Tá bom? Vai com calma. Mas sabe, você pai, você mãe, você tem obrigação de colocar os joelhos no chão pelos seus filhos. Porque depois, lá na frente, não adianta dizer, aonde foi que eu errei, aonde foi que você errou. Olha para os teus joelhos, não estão calejados pelos seus filhos. Está ali uma, está ali outro. 2 irmãos, estou falando da pastora e estou falando do irmão dela. Você sabe por que eles estão aqui hoje? Porque teve uma senhora que calejava os joelhos, orando todo dia, pedindo a Deus para colocar a mão sobre eles e guardar. E eu testemunhei isso. Está aqui a resposta da oração dela. Ela não está mais nem aqui conosco. O Senhor já levou ela, mas a resposta continua. Sabe, quando você aprende a calejar o seu joelho, meu irmão, a sua resposta vai durar muito tempo. Você morre, vai-se embora o tempo de você ir, e ainda a geração que vai ficar vai ver, vai ser testemunha da resposta da sua oração. Nada acontece por acaso. Atenção, pais e mães, vocês, nós somos responsáveis espiritualmente pela nossa geração. Que geração é que você quer deixar para o mundo? Caleje seus joelhos. Não seja preguiçoso, preguiçosa para orar. Entenda a importância da oração. E nós somos muito hipócritas, porque nós dizemos que não temos tempo, que eu estou cansado, mas se passa uma pessoa na tua casa e te chama, você vai, não tem cansaço nenhum. Se passa uma pessoa e te chama, vamos ali, vamos comer uma pizza, vamos comer um churrasco, vamos para o aniversário. Para o aniversário ninguém tem cansaço, para orar tem cansaço, para estar 2, 3 horas na rede social, que no instante se passa, ninguém tem cansaço. Mas para dobrar o joelho no chão, quando diz, meu Deus e meu Pai, a boca parece um leão. Por que nós somos assim? Isso tem que mudar. Como que nós queremos colher frutos se nós não estamos dispostos a passar por sacrifício nenhum? A perseverar, a entender o que é oração. Queridos, cadeias são quebradas através da oração. Quando Satanás vier te prender teu filho, prender teu marido, prender tua vida financeira. Às vezes sua vida financeira está toda amarrada, emboluada. Aí a pessoa carnal faz o quê? Agiota, me ajuda. Agiota, me socorre. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim, agiota? Agiota? Como assim agiota? E eu? E eu não posso fazer nada por você? Você foi atrás do agiota e você não foi atrás de mim? Quarta coisa que eu aprendo, eu já falei do despertamento da igreja. Quinta coisa, a oração da igreja causa espanto. Vai causar espanto. Lembra da menina que ficou espantada? Quando Pedro entrou, todo mundo ficou admirado, espantado. Queridos, os milagres de Deus causam espanto. Quando Deus faz o milagre é para causar espanto.
Quando Deus faz milagre para causar espanto nas pessoas, para a pessoa dizer assim, como? Mas era para estar morto. Como assim? Eu pensei que tu estava morto. Está vivo. Eu pensei que tu estava preso, Pedro. Tu está vivo. Os milagres de Deus são para causar espanto. Espanto das pessoas olharem para você e dizer assim, Vala, quem te viu e quem te vê. Tu era uma pessoa assim, derrotada, fracassada. Hoje tu está diferente. As pessoas têm que se espantar quando vê os milagres de Deus. E os milagres de Deus somos nós. A nossa família, a nossa igreja, a nossa casa é milagre de Deus. Amém? Nos causam espanto de alegria. Preste atenção no que eu estou te falando. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Acredita. Ei, acredita. Acredita. Vai ser lindo o que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser lindo o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos, dos seus netos. Você vai olhar e vai dizer, meu Deus, que coisa linda. Como esse Deus é maravilhoso. Deus faz coisas lindas através da oração coletiva da igreja. E isso vai causar espantos em muita gente. Nós vamos orar agora. Eu quero te convidar para a gente orar. Vamos orar pela família. Vamos orar pela nossa casa. Mas é só uma prova. Pode ficar de pé. É só uma prova. É só uma prova do que nós queremos fazer. É só uma prova do que nós queremos ser. Essa igreja que ora, que não tem medo, que não tem cansaço, que não tem